qual é a definição de hábitos? A definição ela é relativamente simples, né? Um hábito nada mais é do que qualquer processo que você realiza de uma forma praticamente automática, né? E isso nada mais é do que uma forma de defesa do cérebro, né? O cérebro, ele procura sempre, né, a forma mais fácil, né, da gente fazer as coisas, e quando a gente tem algo automatizado, né, ele realmente está aí, né, economizando energia, né? Então é uma forma realmente de otimizar a energia que o cérebro gasta, né? Então qualquer processo, né, de decisão que a gente toma, né, que roupa eu vou usar hoje, o que é que eu vou fazer hoje, isso acaba, né, consumindo muita energia do cérebro, e o cérebro está constantemente aí tentando otimizar esse consumo de energia, né? Então esse é um primeiro passo em cima da definição do hábito, né? E aí também tem uma questão, já entrando um pouco em neurociência, né, se a gente for a grosso modo aí falar um pouco dos diferentes tipos de, né, diferentes áreas do cérebro, né? A gente tem uma área do cérebro, a base do nosso cérebro é aí onde se instalam os hábitos, né? Não só os processos aí que nós temos como respiração, circulação, tudo vem da base do cérebro, mas os hábitos também, né? E a ideia também é a gente poder contrastar, né, com a nossa parte aqui racional, né, o nosso córtex, realmente criar estratégias que a gente possa instalar esses hábitos, né, que vão estar rodando de uma forma ou de outra, de forma automática, né? Mas voltando para a definição, realmente é qualquer processo que a gente execute de uma forma com pouco esforço, quase automática, né? E Dani, na sua visão, cara, como é que o hábito pode impactar a rotina do amigo ouvinte, dos vendedores? É o que o Wellington tava falando, né, cara? Quando a gente tem uma tomada de decisão repetida, né? Então, segunda-feira, né? Primeiro dia do trampo, vamos dizer assim, né? Eu tomei determinada decisão. Na terça-feira eu tomo a mesma decisão. Na quarta, eu ainda não sei o que eu preciso fazer direito. Eu vou tomando essas decisões sem pedir ajuda, sem saber exatamente o que precisa ser feito. O que você está instalando? Você está colocando assim que, cara, vai ser esse aqui mesmo, vai ser esse caminho. Né? Uhum. E aos poucos você está repetindo processos que não estão te trazendo o resultado adequado. Uhum. Né? Então, se você tem o hábito de procrastinar, de chegar, tomar café e começar a trabalhar daqui 1h30, vai ser difícil para você chegar e começar a trabalhar direto, né? Porque você já está acostumado a ter essa 1h30 de enrolação, vamos dizer, né? Isso se tornou um hábito. Por quê? Porque você fez isso várias vezes seguidas, o seu cérebro crava ali como esse é o padrão que nós vamos repetir. Né? Então, se a gente não entende de verdade como isso funciona, tem tanto a parte de hábitos bons quanto hábitos ruins, né, Wellington? Uhum, Que a gente precisa ficar exatamente. esperto. Né? É tão difícil quanto a gente criar um hábito bom que pode trazer resultados de sucesso para a gente tem que ficar esperto com os hábitos ruins, né? Que são coisas que a gente vem repetindo, podem minar o nosso sucesso, podem acabar fazendo um monte de coisas na nossa rotina que vão jogar contra o resultado e que muitas vezes a gente não consegue parar de executar, porque está rodando, né? Tá rodando em piloto automático. A gente não tem E é interessante, né, Daniel? tanta, tanta força assim Uhum. para trocar isso, né, Wellington? É interessante que você citou de hábitos bons e hábitos ruins, né? Tanto os hábitos bons como os hábitos ruins, eles seguem o mesmo procedimento, né, de instalação, né? Cabe a nós ter as estratégias corretas de nos educarmos e direcionar, né, essa máquina tão poderosa que é o nosso cérebro de criar um hábito bom ou um hábito ruim. Às vezes a gente acha que o hábito ruim ele é tão mais prazeroso, né? Mas na verdade o mecanismo é o mesmo, né? E a gente vai discutir alguns desses aspectos, né? Que está muito relacionado também com a forma como o hábito se instala, está muito relacionado com os mitos, né? Existem muitos mitos aí de hábitos que a gente também pode discutir um pouco, né? E de tirar esses mitos e entrar na ciência realmente de como as coisas são mais simples do que a gente pensa, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, algo que você sente muito prazer e acha eu não consigo. Na verdade, é você dizendo que você não consegue, mas a realidade é outra, né? E uma das coisas que você comentou no nosso papo antes da gente começar a gravar foi sobre a relação dos hábitos com o projeto de vida das pessoas, né? Eu achei isso Sim. muito interessante, muito impactante, porque quando a gente fala de projeto de vida, vira uma coisa meio filosófica. Tem gente que vai pro lado do propósito, do ser e tudo mais. E quando você vem falar de hábitos dentro desse projeto de vida, o que você quer dizer com isso, cara?
Eu acho que antes da gente entrar na ciência realmente do mecanismo do hábito, eu acho que qualquer hábito, qualquer comportamento que você queira criar na sua vida, eu acho que a gente tem que se fazer a pergunta, né? Por que eu quero fazer isso, né? Às vezes a gente tem, digamos, motivações aí que são externas, né? Pessoas, eu faço isso porque fulano de tal fez, né? Mas a gente não se pergunta realmente, em primeiro lugar, qual que é o meu projeto de vida? Que tipo de aspiração eu tenho, né? Como é que esse hábito se encaixa dentro desse projeto, dentro das aspirações que eu tenho para o meu futuro, né? E é quase um trabalho de autoconhecimento realmente, né? De entender, né, qual é o teu norte, né? Porque isso parece algo bem ilógico, que se fala bastante, mas na prática a gente não faz, né? A gente entra no piloto automático. Tem projeto de vida, né, Wellington? Malemar tem projeto de vida, segue o que uma pessoa, vi no Instagram, esse cara fala, vou fazer, e segue fazendo uma coisa, e a gente vê as pessoas começando muitas coisas e nunca terminando, né? E isso também tem a ver, eu acho que é a base, quando a gente começa a pensar no projeto de vida, né, onde eu quero chegar com esse hábito, a gente parte de uma base muito mais sólida, né? E até pegando esse gancho, Leandro, do projeto de vida em si, tem um aspecto que a própria neurociência fala muito e que as pessoas também acabam não entrando muito nessa questão, né? Porque quando eu falo de um hábito, né, por exemplo, eu quero perder 15 quilos, né? Eu quero ler 12 livros ao ano, um livro por mês, né? A gente está sempre falando do resultado no final, né? Então, para chegar nesse resultado, eu vou seguir, né, um processo. Normalmente as pessoas colocam um resultado super grande, né, desde o começo, né? E que é uma das razões pelas quais as pessoas acabam ficando pelo caminho. Mas tem um aspecto muito importante que, antes da gente falar do resultado, do processo, a gente precisa falar do ser, né? Então, assim, quando eu quero construir um hábito, que tipo de pessoa eu quero me tornar com isso? Qual é a identidade que eu quero criar com isso, né? Quais são os meus valores relacionados com esse hábito? Porque justamente são esses aspectos que vão dar até no nosso subconsciente essa base tão sólida da gente seguir um determinado objetivo, né? Sem contar, claro, com as estratégias que a gente vai ter que tomar de não começar tão grande no começo, ter uma estratégia de pequenas vitórias que a gente vai seguindo, né? Mas assim, um ponto de partida para a gente ter realmente uma base aí, realmente pensar, faz sentido? Sempre explorar os porquês. Por que isso, né? Eu acho que isso, quando, né, eu falo aí de propósito de vida, não é nada... A gente está falando de propósito, né, de plano de vida, mas são questões práticas, né, que na prática a gente acaba não se perguntando. Eu vi um post muito interessante, cara, do Jacob Petrie, né? Ele colocou assim, cara, você tá nos últimos 5 anos, você viveu 5 anos ou você viveu 5 vezes o mesmo ano? Eu vi esse post. Porque as pessoas, elas não colocam um plano nem a médio prazo, né? Do tipo, até, beleza, na empresa as empresas fazem o planejamento, né? 3 anos, 5 anos e tal. Mas as pessoas muitas vezes não fazem. Né? Para elas mesmas, né? Elas estão trabalhando lá, mas elas voltam para casa e elas não estão construindo alguma coisa. Né, vamos entender direito, né? Tem um monte de gente aspirando coisas. Pô, vou comprar um iPhone novo. Quero trocar de carro, quero reformar a minha casa. Mas de pessoa, né? Porque o hábito, é uma coisa interna, é uma coisa invisível. Vem de dentro para fora, né? Não é uma coisa que você compra. Se desse para comprar, seria fácil, né? Mas o grande lance é, apoiado no que o Wellington falou, né? Por que você quer fazer isso? Né? E como isso vai te ajudar a chegar onde você quer, né? Se você tem um objetivo lá na frente, né? Pô, daqui X anos eu quero estar nesse estágio, quero estar com isso desenvolvido para mim, né? O que você está fazendo hoje que ao caminhar, né? Leva naquela direção. 5 anos te aproxima do que você está aspirando. Né? Porque você mirar no curto prazo, que o resultado não chega, né? O resultado não vem e aí você acaba ficando pelo caminho mesmo. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!